Nesse vídeo eu vou falar para você as principais tendências para o futuro do mercado imobiliário no Brasil. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a independência financeira através do investimento em imóveis. Eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. O livro é gratuito e está aqui embaixo, só você baixar. Sem mais demoras, eu vou falar para você 6 pontos que eu acredito que são o futuro do mercado imobiliário. O primeiro ponto, que está começando no Brasil, mas que vai crescer muito, é o retrofit. O que é o retrofit? Retrofit, querendo ou não, é uma grande reforma estrutural que muda a cara de construções, né, prédios, apartamentos ou mercado de imóveis, às vezes de escritório, muda completamente a fachada, muda muitas vezes, inclusive, as próprias disposições de cômodos desses imóveis. É uma reforma bastante grande, seja na parte estética, seja na parte estrutural dos prédios. Faz com que os imóveis tenham uma vida útil, seja com relação à questão de longevidade, eles vão viver muito mais, né? Ou seja, os imóveis vão ter uma reforma que vai permitir com que, se eles iam durar 20, 30 anos, que eles vão durar muito mais tempo, sei lá, dezenas de anos a mais, né? Ou seja, isso já embute aí um valor muito expressivo, né, no longo prazo, e além disso o retrofit permite que os imóveis fiquem muito mais atualizados com as demandas. Ou seja, você ganha no longo prazo, porque esses imóveis vão render por muito mais anos. Além disso, você ganha também na questão de adequação, né? Porque os imóveis vão estar muito mais adequados com a demanda e também eles vão ter uma procura muito maior e uma rentabilidade sobre o investimento muito maior. O que precisa para o retrofit funcionar melhor? Hoje existe um esquema de regulamentação dentro das cidades, dentro dos municípios, que ainda não está bem acertada com relação ao retrofit, né? Porque são mudanças muito grandes e muitas vezes são imóveis antigos que têm algum tipo já de normatização a respeito do uso daquele imóvel, que às vezes ele vai ser trocado ou vai ser trocada a fachada. E esse tipo de aprovação dentro das prefeituras, ele ainda é muito moroso. Mas essa é uma demanda muito necessária. Por quê? Porque as cidades sabem que não é interessante para elas ter imóveis vazios, né? Sejam eles comerciais ou residenciais, eles precisam que eles estejam ocupados e, inclusive, né, naturalmente, pagando os impostos municipais. E por outro lado, existe também uma demanda, né, por localidades que às vezes tem um prédio com um péssimo uso urbano, né, e que com um retrofit feito, ele vai ser bem utilizado. Então isso é uma demanda que tende a crescer muito, é uma demanda que vale ficar de olho e vai representar uma das boas tendências do futuro do mercado imobiliário. A segunda tendência do mercado imobiliário é os imóveis inteligentes. Hoje a gente já tem toda a possibilidade, né, todos os equipamentos necessários para que o imóvel ele diga na tela do seu celular quanto que ele está gastando de luz, quanto que ele vai gastar nos próximos anos, né, dada uma certa taxa de luz, quanto que ele gasta de água, quanto que ele gasta de gás, qual que é a taxa de depreciação dos materiais dentro de um imóvel, né, seja eles os materiais mais fixos, né, o piso, a parede, a janela, ou sejam os bens, os armários ou os eletrodomésticos. Tudo isso já existe, já é uma possibilidade que você tenha essa inteligência toda funcionando, mas o custo ainda é um pouco elevado. Mas esse custo está baixando radicalmente. Isso vai ser uma mudança de paradigma. A gente vai ter muito mais segurança em projetar o investimento imobiliário quanto mais informações a gente tiver sobre esse imóvel. Hoje ainda existe poucos imóveis dentro dessa categoria, mas isso vai mudar muito, né? E a gente vai ter uma quantidade de dados que vai permitir a gente projetar o investimento imobiliário com muito mais segurança. Então, os imóveis inteligentes são a segunda tendência para o investimento imóvel no futuro muito breve. O terceiro ponto são os contratos flexíveis. Hoje, legalmente, existem dois tipos de contrato. O contrato por temporada ou o contrato anual, né? Seja de estadia de permanência, de longo prazo. Basicamente, isso está mudando no dia a dia das pessoas, porém a legislação ainda não acompanhou, né? Hoje é muito comum que as pessoas tenham demanda de um contrato de 6 meses que vai ser renovado a cada um mês, né? Ou um contrato de 8 meses, enfim, contratos que não são bem atendidos nem pela questão de temporada e nem pela questão do contrato anual. Esse espaço entre uma coisa e outra está mudando rapidamente, né? As empresas se antecipam e oferecem boas soluções, né, que você consegue
pagar o seu aluguel por cartão de crédito, que você consegue pagar o seu aluguel de uma forma muito simples pelo seu celular, e isso reduz muito a questão de vacância, a questão dos custos de transação e também a questão de inadimplência, né, que é uma questão que também, querendo ou não, a inadimplência normalmente ela está inserida nos custos de todo o contrato anual. Né? Se essa inadimplência não existir mais, né, porque existe um contrato melhor feito, tende a que os custos de moradia vão ficar mais acessíveis. Então, esses contratos flexíveis vão permitir que o custo, né, inclusive o custo de inadimplência, que é um custo que fica inserido, né, nesses contratos imobiliários, ele vá cair. Né? Isso vai permitir uma rentabilidade maior ou até mesmo um valor de aluguel mais barato. Né? Esse tipo de coisa é uma tendência que já está forte no mercado imobiliário. Várias empresas oferecem soluções e existe uma tendência muito forte de que a legislação acompanhe essa mudança que já está acontecendo na prática. Isso deve trazer uma dinâmica mais fluida para o mercado imobiliário e também uma valorização dos investimentos nessa área. Antes do quarto ponto, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Isso faz uma diferença enorme para que eu consiga levar esse conteúdo mais à frente. A quarta tendência para o investimento imobiliário é o retorno do aluguel direto. O que representa isso? Todo mundo sabe, todo mundo conhece pessoas que têm algum imóvel para alugar e ele tem que fazer a decisão. Eu alugo direto ou eu coloco numa imobiliária. E hoje a gente está tendo um fenômeno que é imobiliárias colocando a sua plataforma, a sua disponibilidade para que o proprietário alugue direto e tenha algumas garantias, né? Porém não tenha todas aquelas garantias e pague naturalmente uma taxa muito mais baixa, né, de corretagem todos os meses. Um exemplo, né, sem fazer nenhum merchandising, é a grande plataforma, a maior plataforma do Brasil, que é a Quinto Andar, que disponibilizou essa ferramenta. Né? E isso faz com que exista também muito mais segurança por parte do proprietário de entrar e se lançar para fazer o aluguel direto com o inquilino. Isso, inclusive, dá uma base de informações, uma base de dados muito mais segura para você, inclusive, definir qual que é o valor do seu imóvel, quanto tempo você vai despender, né, para a gestão desse imóvel. Tudo isso vai ficar muito otimizado com a entrada dessas plataformas, facilitando a interação entre proprietários e inquilinos. E tende também a trazer o preço dos imóveis para baixo. Hoje, a taxa de corretagem aí de você colocar o seu imóvel em uma imobiliária gira próximo de entre 6 a 15% do valor do aluguel todos os meses. Né? E isso tende a cair. Né? Isso vai representar um ganho também de rentabilidade ou possivelmente, inclusive, uma queda no valor dos aluguéis. Então isso traz uma dinâmica muito boa para o mercado imobiliário, essa possibilidade, né, esse retorno do aluguel direto. A quinta tendência para o investimento imobiliário é o crédito com a garantia do imóvel. No Brasil, 70% das residências elas estão completamente pagas e sem nenhum financiamento, sem nenhum vínculo, né, com a instituição financeira com aquele valor ali depositado. Né? E isso é uma coisa que tende a ser utilizada, né? Porque quando você tem um imóvel completamente pago, quer dizer que você tem uma excelente garantia, uma das melhores garantias possíveis para tomar um crédito. Né? E tomar esse crédito, desde que você faça um bom investimento, né? Seja em outro imóvel, seja em alguma atividade produtiva, é um crédito muito barato, né? Que permite que você consiga ter um ganho, né? Um ganho de escala, um ganho de produtividade, né? Dependendo da sua área de atuação, com a menor taxa possível. E esse tipo de produto financeiro ele está crescendo no Brasil, mas ele ainda precisa ter muito mais fôlego, né? E também ter taxas cada vez mais acessíveis. Mas tomando por comparação o que aconteceu nos outros países, esse tipo de crédito deve crescer muito e trazer uma dinâmica muito forte para o investimento imobiliário, tendo em vista que muitas das pessoas que vão acessar esse crédito com a garantia do imóvel, elas vão investir novamente no mercado imobiliário, ou seja, impulsionando mais ainda a valorização dos imóveis. O sexto e último ponto é o registro digital e a simplificação da burocracia dos imóveis. Basicamente, você sabe que você precisa ter a escritura de imóvel e depois ter o registro daquele imóvel, né, num cartório que tem o cartório de registro de imóveis e é outro cartório que faz a escritura dos imóveis. Isso demora algum tempo e também consome uma boa parte dos recursos da transação. Né? Às vezes pode chegar a 2, 3% apenas com taxas cartoriais. Né? E além disso demora bastante tempo. Né? Agora, com a pandemia, isso já foi
flexibilizado, né, já foi agilizado em muitos lugares, né, isso pode ainda ser muito mais agilizado e basicamente reduzir tanto o custo quanto o tempo para você registrar um imóvel. Quando você reduz isso, faz com que os imóveis fiquem cada vez mais fácil de ser transacionado. Isso permite que haja um ganho de capital, ou seja, uma valorização dos imóveis que tende a acontecer cada vez mais. A tecnologia não vai retroceder. Naturalmente, a tecnologia vai avançar e vai ficar cada vez mais fácil você comprar e registrar um imóvel. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gosta desse conteúdo de investimento imobiliário para alcançar a independência financeira, peço que você se inscreva no canal e dê um joinha nesse vídeo que faz com que eu possa produzir cada vez mais esse conteúdo para você. Pessoal, quero compartilhar com vocês uma grande novidade. O meu livro está disponível também na Amazon, ou seja, você pode ler com todo aquele conforto e comodidade da plataforma Kindle, né? Pode fazer marcações, pode mandar trechos para os amigos. Essa novidade só foi possível com o apoio de vocês. Muito obrigado!